Apesar desse afago, desse clima talvez de companheirismo, digamos assim, o cenário não é bem esse, viu? O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, disse que a ação do governo contra a desoneração da folha de pagamento é um erro primário. Já as empresas estão preocupadas porque devem fazer o próximo recolhimento previdenciário no dia 20 de maio. Não há inconstitucionalidade alguma. Eles aceitaram discutir o projeto de lei, a manutenção da desoneração por um tempo dentro de uma fase de transição. Então, acho que o governo agora tem que sentar à mesa com os municípios, com as associações, com a confederação, para poder estabelecer um diálogo que possa compreender as dificuldades dos municípios e encontrar um caminho comum. Tem algum indicativo de uma nova reunião com o senhor por parte do governo? Não marcamos ainda. Obviamente que o diálogo está aberto. Recebi o líder Jacques Wagner ontem. Hoje nós tínhamos, inclusive, um encontro na hora do almoço que eu precisei desmarcar para poder conversar com o senador Marcelo Castro sobre o Código Eleitoral. Nós devemos votar ainda no mês de maio. Então, obviamente que o diálogo permanece aberto. É muito importante que ele esteja aberto para a gente poder fazer as melhores coisas possíveis, né? Nosso papel é esse, de ouvir sempre e tomar as melhores decisões. Inclusive foi isso que o senador disse, né? Que o ministro Haddad não seria contra, mas queria saber quando que acaba, que está sempre prorrogando. Então, isso chegou a ser discutido, alguma data para acabar, foi prorrogada até 2027, e o governo agora alega que acionou o Supremo, principalmente porque não se sabe quando que acaba. Chegar em 2027, vão prorrogar novamente, enfim. Mas para se chegar a esse consenso é preciso conversar, é preciso receber os prefeitos, receber as associações, identificar qual é o melhor método e mais justo, em que momento acaba, qual é a alíquota no período em que não acaba, que continua. Então é a conversa política mesmo que a gente faz aqui o tempo inteiro sobre vários temas e não tinha por que não fazer em relação à desoneração. O ministro Haddad disse que desde o ano passado tem recebido os setores, as confederações, que tem dialogado muito. Todo diálogo tem um desfecho, uma conclusão, né? E a conclusão que nós tínhamos até aqui é um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados. Presidente, o julgamento do SEIF, o senhor espera a absolvição dele para o TSE, sabe? Eu acho que essas questões da justiça, né, em qualquer nível da justiça, é uma decisão muito própria daqueles que conhecem os elementos dos autos, conhecem as provas, conhecem a acusação. É muito difícil opinar sobre casos submetidos à justiça. Normalmente a gente comete equívocos, mas evidentemente é um colega nosso que foi eleito numa expressiva maioria de votos em Santa Catarina, alguém que a gente tem uma excelente convivência aqui, muito respeitoso com os seus pares, muito respeitoso com a presidência do Senado, tem suas convicções, que nem sempre são convergentes, ou quase nunca são convergentes, mas isso faz parte da relação política, né? E eu tenho estima pelo senador Jorge Seife e eu desejo muito boa sorte a ele nesse julgamento, embora evidentemente não possa interferir nele. E torce pela absolvição, então? Não, esse aí não é o caso de torcer ou não. Eu torço para que ele tenha muito sucesso. E nesse momento, talvez o que mais aflige ele é realmente essa indefinição sobre a questão jurídica dele. E eu acho que tê-lo no Senado é alguém qualificado que vai defender bem Santa Catarina. Presidente, desde sexta-feira, o governo não voltou a procurar o senhor, então, sobre desoneração, não apresentou nenhuma possibilidade de nova proposta ou de andamento dessa proposta? Não, nenhuma. Agora, em relação à discussão de várias matérias políticas no Congresso, essa questão da desoneração abriu algum precedente complicado para ser? Não, eu acho que o precedente do ajuizamento de uma ação sobre uma questão que está ainda em discussão política é o precedente da judicialização da política que interrompe o diálogo político e gera uma crise de confiança na relação legislativo-executivo. Além de criar um precedente pelo próprio mérito do que se aponta na petição da AGU, em relação a outras proposições legislativas, essas de interesse do governo, que eventualmente podem padecer dos mesmos equívocos e pode, diante do precedente do Supremo Tribunal Federal, dar margem a questionamentos jurídicos. E tudo que nós não queremos é uma exposição desnecessária do Judiciário e uma insegurança jurídica em relação àquilo que a gente faz no Congresso Nacional. Qual que é a razão de não estar acontecendo essa conversa entre o senhor e o presidente? Em algum momento ela vai acontecer. Talvez tenha sido conflito de agenda, mas necessariamente ela acontecerá. Você acha que é possível um acordo antes da decisão final do Supremo? Eu sempre acredito na possibilidade de composição. Eu sempre trabalho por isso, inclusive. Eu acho que é um bom caminho a composição. Presidente, você acredita que essa decisão do governo de judicializar a desoneração prejudica ainda mais o governo na sessão do Congresso Nacional para análise dos Não acredito. Eu acho que é muito importante ter maturidade para saber dividir as coisas.
Nós não podemos definir o rumo de uma legislação no Brasil em função de algum tipo de desagrado em relação a um personagem, ou ao governo federal, ou ao ministério. Isso não tem cabimento. Então, eu acho que a decisão dos parlamentares, deputados e senadores em relação a cada um dos vetos deve se pautar sobre o bom ou mau mérito deles e decidir com base nisso. É fundamental, isso é o mínimo de responsabilidade que se exige do parlamentar.